Shalom! Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a mente dividida. Então, nos dias de hoje, nós sabemos que existem muitas influências por todos os lados e que muitas vezes nós precisamos tomar partido de alguma coisa, tomar um lado certo ou um lado errado ou um lado imparcial, mas sempre temos que nos decidir onde vamos nos colocar. E eu acredito que a mensagem que nós vamos falar hoje trate justamente sobre esse ponto, sobre as dúvidas e as crises que nós podemos ter na nossa caminhada cristã ao decorrer da nossa fé. Eu quero ler o Salmo 73 e hoje eu vou fazer o estudo completo desse salmo, mas eu quero ler uma primeira parte que são 14 versículos, que dizem o seguinte: Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles não sofrem dores, e robusto é o seu corpo. Não se acham em tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais homens, pelo que a soberba lhe cinge o pescoço como um colar, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles estão inchados de gordura, transbordam as fantasias do seu coração. Motejam e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão. Põem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta alguma, e dizem: Como sabe Deus, e há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, sempre em segurança, aumentam as suas riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Quando eu li esse salmo, algo saltou aos meus olhos do início até o final dele. E o princípio desse texto é que Asaf, esse texto é de Asaf, esse salmo é de Asaf, era um dos salmistas e era um levita no tempo de Davi, e ele fala justamente sobre essa dúvida de como é que tantos ímpios são tão bem-sucedidos. E ímpios aqui ele está se referindo a pessoas que não somente não eram tementes ao Senhor, mas muitas vezes zombavam do Senhor, e as pessoas chegavam a perguntar: gente, mas Deus não vê isso? E essa era uma questão muito complicada na vida de Asaf. E nós podemos ver isso, principalmente no decorrer desse salmo, em diversos momentos, porque ele tinha uma mente dividida. O problema não é que ele era quente ou frio. A palavra do Senhor diz que os mornos o Senhor vomita. Ele não vivia uma vida de pecados, mas ele não tinha, nesse primeiro momento, o coração 100% entregue a Deus. Ele tinha essas constantes dúvidas, e o pior dele não eram as dúvidas, mas a condição do seu coração. Porque ele fala: os meus pés quase resvalaram. E eu quero começar frisando que Satanás ele vai sempre tentar roubar alguma coisa da nossa vida, porque ele vem para matar, roubar e destruir. E uma das principais armas que eu vejo atualmente é ele tentar roubar a nossa fé, a nossa convicção, a nossa identidade, o nosso tempo, a nossa atenção. Ele faz o possível para roubar o máximo de coisas possíveis, porque quanto mais ele tira de nós e de forma mais imperceptível, menos nós estamos nos conectando com o Senhor. E algo que fica muito nítido para mim ao ler, estudar esse salmo, é que algo que também é presente em diversas outras histórias da Bíblia, que é a condição do coração. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso, é mais perverso que todas as coisas. A palavra diz que nós devemos nos examinar, e muitas vezes Davi ele diz: sonda o meu coração, vê em mim o que tem de errado e me conduza nos seus caminhos. Ele ora ao Senhor, ele clamava ao Senhor quanto a isso. Por quê? Quando nós pecamos, quando os nossos pés eles escorregam, aqui Asaf ele fala: faltou pouco. Ele diz aqui no versículo 2: pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Então, a primeira parte aqui é que no versículo 1 ele diz: verdadeiramente Deus é bom para com Israel. Então ele tinha essa certeza. E ele fala: para com os limpos de coração.
é uma afirmação, é uma oração afirmativa, ele tem certeza daquilo. E a segunda ele fala, quanto a mim, ele traz essa ideia de contrariedade, de que é algo oposto, os meus pés quase resvalaram. E quando os pés dele quase escorregam, é porque o coração e a mente dele já haviam escorregado. E isso é muito nítido no decorrer da palavra, porque a Bíblia ela nos ensina, se o seu olho direito te faz pecar, arranca e joga fora. Se a sua mão direita te faz pecar, corta e joga fora. Porque é melhor ter partes do corpo lançadas no fogo do que todo o corpo lançado no inferno. E isso é muito interessante porque acredito que às vezes a gente não tem a dimensão do que esses versículos sobre arrancar essas coisas da nossa vida significam genuinamente. E isso porque a partir do momento que a nossa racionalidade, que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos estão relacionados com qualquer outra coisa que não a palavra e a presença de Deus, a probabilidade de nós cairmos em pecado, de nós estarmos vivendo uma vida de erro e distante da presença, mesmo acreditando estarmos perto, é muito grande. A palavra do Senhor diz, trazei à memória aquilo que vos traz esperança. Então, creio eu que tudo aquilo que vem ao nosso pensamento acaba sendo materializado. A palavra do Senhor diz, assim como você se vê, assim você o é. Algumas palavras atrás, nós falamos sobre grandes pessoas da fé, incluindo Paulo e Pedro. E essas pessoas, elas carregavam marcas. Era Pedro, o pescador, Paulo, o perseguidor, até que elas fossem encontradas por Jesus. Mas elas carregavam aquela marca. E elas criam que elas eram aquilo que as pessoas falavam que elas eram, né? Aquelas pessoas. E eles acreditavam que eles eram. Paulo cria que ele era um perseguidor, primeiro porque ele era, e segundo porque as pessoas falavam. Então, quando ele é alcançado e ele tem essa vida transformada, a primeira coisa que muda nele é a revelação de Deus e a revelação da sua identidade em Deus. E sobre mente dividida em si, quanto mais nós pensamos em todas as coisas que não vêm do alto, mais nós vamos pensar nas coisas supérfluas, nas coisas rasas, nas coisas visíveis, naquelas coisas que nós achamos inocentes, mas que muitas vezes não são. E essa é uma advertência que ela é feita desde o início da palavra do Senhor, acerca dos nossos pensamentos. A palavra diz, nas coisas do alto, isto pensai. E eu quero ler os versículos, um versículo que é do primeiro capítulo, do primeiro livro de Reis, no capítulo 18, no versículo 21. E para contextualizar, Elias era um profeta, e no tempo de Elias começaram a se levantar pessoas com idolatria. Idolatria é uma questão que é muito recorrente no Antigo Testamento, e acredito que o principal exemplo de idolatria seja o próprio povo de Israel, que se voltava constantemente para os ídolos e constantemente, todas as vezes, eles eram um povo com uma mentalidade completamente dividida. Porque Jesus, aliás, Deus, ainda no Antigo Testamento, ele se revelava, o povo se arrependia, entregava aquilo que eles tinham ao Senhor, mas acontecia qualquer coisinha, assim, o sacerdote piscava e eles erguiam um outro Deus e passavam a adorá-lo. E tem uma pessoa que chega e é muito importante na história de Elias, que é Jezabel. E Jezabel, muitas pessoas ainda falam atualmente, que espírito de Jezabel. E isso é algo completamente desagradável, porque significa que é um espírito de engano que leva as pessoas ao pecado. Porque Jezabel seduzia as pessoas à idolatria. E quando as pessoas elas começavam a ser atraídas por esse espírito de idolatria e passavam a não mais adorar única e exclusivamente ao Senhor, a mente do povo começa a se dividir. Eles começam não somente a duvidar, mas a deixar de viver a plenitude da vida de Deus. E esse versículo 21 do capítulo 18 do primeiro livro de Reis diz: E Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. E a história de Elias ela é muito interessante,
porque o povo acreditava piamente nos seus deuses, e principalmente em Baal, até que chega a um nível da história em que tinham muitos profetas, centenas de profetas de Baal, e apenas Elias para defender Deus, o Deus de Israel. E eles falam assim, vamos orar, e quem responder primeiro, esse é o Deus verdadeiro. E adivinhem quem respondeu? Porque a palavra do Senhor também diz que muitos dos deuses que eram idolatrados têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. E não é o caso do Senhor. E quando Elias ele traz essa questão, até quando cocheareis, até quando vocês vão ter essas idas e vindas, até quando vocês vão duvidar, até quando vocês vão tentar nessa parcialidade, nessa duplicidade de pensamento. E Asaf ele estava nessa questão, porque ele tinha plena convicção da bondade de Deus e do poder de Deus, porque ele diz, verdadeiramente é bom para com Israel, para com os limpos de coração. É o primeiro versículo. E depois ele fala, os meus pés quase escorregaram. E posteriormente ele vai falando. Então, a outra ideia dele era, as pessoas que não são tementes ao Senhor são muito abençoadas. E existem algumas vertentes dentro dos reformadores, dentro dos grandes homens da fé no tempo da reforma, e três versões principais, que uma é a abundância, a provisão, a prosperidade está diretamente atrelada ao cristianismo, à vida do evangelho. Existe uma visão que diz que a pobreza, que você ter falta das coisas, no sentido de viver uma vida com uma humildade e até mesmo com uma escassez, também é sinônimo de cristianismo e de viver o evangelho. E existe uma versão que é a presença. E a presença de Deus, ela é suficiente, a presença de Deus é a prosperidade. Porque quando nós temos o Senhor, nós somos supridos, tanto em palácios quanto em desertos. Ele nunca deixa faltar. E é claro que o Senhor quer para nós vida e vida em abundância, mas uma coisa não está necessariamente atrelada à outra, sabe? Mas aqui, Asaf, ele estava com esse pensamento, com essa mente dividida, de que as pessoas que não eram tementes ao Senhor eram muito mais abençoadas do que ele, que temia o Senhor e se encontrava num estado de angústia e dor. E quando ele assume isso, ele está revelando as duas formas de pensamento dele. Até que chega os versículos 15 e 16, que dizem o seguinte: se eu tivesse dito, também falarei assim, eis que me teria havido traiçoeiramente para com a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era tarefa difícil para mim. O que ele quer dizer aqui, perdão, acho que eu nem falei, eram os versículos 15 e 16 do capítulo 73 de Salmos. Ele está querendo dizer que, com relação à posteridade dele, aos filhos, aos descendentes, porque no Antigo Testamento, principalmente, a religião, a tradição espiritual e o conhecimento de Deus se dava de pais para filhos, e isso era passado de geração em geração. E até hoje eu acredito que muitas das influências espirituais que carregamos vêm dos nossos pais, e isso era muito usado aqui. E nesse momento é que a gente tem mais uma percepção de como a mente dele era consciente dessa duplicidade. Que ele fala, se eu tivesse dito também falarei assim, eis que me teria havido traiçoeiramente para com a geração de seus filhos. Então ele sabia que se ele reclamasse, se ele trouxesse essa questão, essa pauta de os ímpios prosperam, mas os crentes não, isso traria falta de fé para sua descendência. Então isso era algo conhecido diante dele. Só que até aí a gente só tem a questão da mente dividida. E hoje em dia isso é muito comum em todas as áreas da nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, só Ele. E Ele fala, quem não é contra nós é a favor. Então Jesus, a partir dessa fala, Ele está expondo que não existe imparcialidade no mundo. E não é nem só no mundo espiritual. Ele está falando, não existe imparcialidade. Ou você é contra, ou você é a favor. Se você não é contra, você é a favor. E isso
é algo que é muito trazido e com essa forma tão clara que nos faz refletir sobre tantas questões. E às vezes a gente acaba criando um radicalismo. Mas o evangelho é radical, porque a palavra do Senhor diz: não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando a mensagem do evangelho é pregada assim, de que não pode haver essa parcialidade, não é uma mensagem de intolerância, como muitas pessoas acreditam, porque não é por força, mas é pelo Espírito. A palavra do Senhor também nos traz essa revelação, de que se uma pessoa não crê em Jesus, isso não é conosco. A nossa missão enquanto cristãos, enquanto portadores, filhos e crentes em Jesus Cristo é espalhar aquilo que nós vivemos e cremos, que é a mensagem do reino. A palavra do Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra diz: porque toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então todas essas coisas são mandamentos bíblicos. E em nenhuma delas é pregado a nível de intolerância. E apenas essa questão de parcialidade, que não é possível. De imparcialidade, que não é possível. E quando nós paramos para analisar as nossas vidas, em quais ocasiões nós temos sido mornos? Porque os mornos são vomitados. Eu, particularmente, não estou a fim de ser vomitada pelo Senhor, porque a presença dele é o meu deleite. E todas as vezes que nós nos apresentamos diante de Deus, a gente tem que se apresentar a favor dele. E essa é uma questão que nós devemos parar para pensar. Em quais pontos eu tenho sido negligente com o evangelho? Em quais pontos eu tenho cedido? Onde minha mente está dividindo? E às vezes a gente não percebe, mas isso acontece. E a ponto de não acontecer que o salmista só percebeu que essa divisão do pensamento dele estava acontecendo quando ele estava quase caindo. E chega os últimos versículos que trazem a revelação final e a coisa mais linda que vocês vão ouvir hoje. A partir do versículo 17 diz o seguinte: vou ler os anteriores, só para a gente ser ministrado. Eu vou ler a partir do 13, diz o seguinte: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, também falarei assim, eis que me teria havido traiçoeiramente para com a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era tarefa difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças para a ruína. Como caem na desolação no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda? Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás suas fantasias. Quando o meu espírito se amargurava e sentia picadas no meu coração, estava embrutecido e nada sabia. Era como um animal diante de ti. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras a mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Do meu coração, porém, Deus é a fortaleza e o meu quinhão para sempre. Pois os que estão longe de ti perceberão. Tu examinas todos aqueles que se desviam de ti. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. E esses versículos são muito lindos porque são um retrato perfeito da percepção da glória, da majestade, do poder e do amor de Deus para os seus filhos. Porque aqui ele até fala sobre o fim dos ímpios, o fim dos soberbos, o fim daqueles que não temem ao Senhor. Mas o que mais me chama a atenção aqui é a revelação que ele tem da glória. Ele fala: eu era como um animal diante do Senhor porque eu não sabia sobre essas coisas. Mas tu me guias com o teu conselho. Eu estou sempre contigo. Tu me seguras a mão direita. O meu coração é do Senhor. Deus é a minha fortaleza. Deus é a fortaleza do meu coração. E ele pergunta, ele traz esse momento: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra? E quando ele traz essa percepção, é algo tão íntimo, é algo tão visceral, que acredito que seja a maior
a pessoa que mais conseguiu descrever como é a revelação de estar na presença de Deus. Porque todas as dicotomias da nossa vida, todas essas duplicidades, todas as nossas questões e as nossas crises são resolvidas a partir da revelação do Cristo e da palavra dele. Todas as nossas dúvidas são cessadas com a palavra. Jesus, a gente às vezes não tem dimensão disso, do quanto a Bíblia tem resposta para todas as coisas da nossa vida. Desde relacionamento, sexualidade, finanças, saúde. Deus tem resposta para todas as nossas questões na palavra. E quando nós buscamos, nós encontramos. A gente tem respostas no nosso emocional, no nosso espiritual e até no nosso corpo físico. Porque Deus, ele não é só um criador ausente, Deus é um pai presente. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. A palavra diz, não recebestes espírito de escravidão para estardes novamente em temor, mas recebestes um espírito livre pelo qual clamamos, Abba, Pai. E quando a gente tem um entendimento de que a palavra e a presença do Senhor nos trazem a revelação da glória dele, é quando realmente a nossa mente, ela tem essa clareza da glória de Deus, da vida em Deus, e de quão bom é viver nessa presença. Porque é a partir da palavra e da presença, porque um santuário, uma igreja, pode ser apenas um templo, pode ser apenas um espaço, mas a partir do momento que Deus é o centro daquele momento, daquele lugar, a partir do momento que nós entramos, não somente num espaço, mas na atmosfera do céu, a gente não tem contato só com pessoas, só com palavras, mas nós temos o contato com a verdade e a presença de Cristo, a verdade e a presença do próprio Deus, que é aquilo que nos transforma. Quando nós lemos, não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a renovação da mente ela se dá a partir do entendimento da palavra. E quando nós nos aprofundamos nessa palavra e nessa presença, e nós realmente podemos ver que até que entrei no santuário de Deus, então eu percebi, então eu enxerguei. Todas as vezes que nós temos dúvidas, essas dúvidas são cessadas na presença, são cessadas na palavra. Então, o que eu queria trazer de entendimento para a gente hoje, de uma forma muito simples, por isso trouxe um capítulo para que a gente pudesse abordar de forma mais completa, é que não importa quais são as dúvidas do seu coração, quais são as dúvidas da sua mente, quais são as questões em que você pula, as questões que você tem, qual é o seu ponto, a sua crise, porque o Senhor é o único capaz de cessar todas essas dúvidas, cessar todas essas crises e trazer uma nova revelação da sua glória, da sua presença, da sua renovação da vida nele, porque não há nada melhor do que a presença de Jesus, porque a presença nos faz viver uma vida abundante, e muito mais do que abundante em bens, é abundante na alegria que vem dele, e somente dele. Então eu queria orar para a gente finalizar essa mensagem. E antes de orar com todos que ouviram essa mensagem, eu queria muito fazer um convite para você que ainda não tem a sua vida entregue a Jesus, se você nunca confessou Jesus como seu suficiente Salvador, como seu Senhor, ou se você se sente afastado, estava nessa questão de, às vezes, o seu pé ter escorregado, não somente quase escorregar, mas ter realmente escorregado, e você tem esse desejo de voltar para Jesus, para os braços de Jesus e para a vida nele, eu te convido a fazer essa oração de entrega, realmente reconhecendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que não há nada melhor do que a presença do Pai. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por cada vida aqui. E agora eu peço para que, se há alguém que deseja entregar a vida para o Senhor, repita essa oração. Senhor Jesus, eu te reconheço e te confesso como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por cada uma das vidas que tiveram contato com essa mensagem,
que nós possamos, Espírito Santo, ser transformados diariamente pela sua palavra, que o Senhor continue ministrando nos nossos corações e trazendo a revelação da sua presença, que a sua glória e que a sua santidade santifique e purifique a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agora pelas mentes. Eu oro, Jesus, para que o Senhor possa alcançar lugares que nós não conseguimos alcançar e que muitas vezes nem percebemos que precisam ser alcançados. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem para que no mundo espiritual toda dúvida, toda questão, todas as crises entre dois senhores, entre dois lugares, entre duas posições, sejam quebradas agora em nome de Jesus, que todas as dúvidas sejam quebradas em nome de Jesus, mas que o Senhor estabeleça a mente dele em nós, que o Senhor Jesus estabeleça a sua verdade em nós, que possamos ter a revelação da sua presença, da sua glória e da sua justiça a partir da palavra, a partir da presença, do relacionamento, da intimidade. Senhor Jesus, ministra nos nossos corações e Espírito Santo, gera em nós um espírito que ama o seu, gera em nós um coração apaixonado pelo Senhor, gera em nós uma mente cativa a Ti. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais uma oportunidade de aprender da sua palavra e de poder compartilhar isso. Espírito Santo, que o Senhor ministre, que o Senhor continue falando e que a nossa mente seja uma com a do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo.